Volta à pauta de julgamentos no Supremo Tribunal Federal a ação que trata de cobrança de tributos no Brasil de lucros de empresas no exterior. A Confederação Nacional da Indústria questiona uma lei complementar e uma medida provisória de 2001. Para a CNI, elas são arbitrárias ao estabelecer que a data do balanço das empresas coligadas ou controladas no exterior vai servir de cálculo para a tributação do imposto de renda aqui no Brasil. Como explica o representante jurídico da Cooperativa Agropecuária Mouranhense Limitada, a Coama, que é parte interessada no processo, Tarcísio Vieira Meyer. O imposto de renda, especificamente a contribuição social, tem que incidir sobre o imposto sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. Ora, se o lucro ainda não veio, ela não tem qualquer lucro ou qualquer provento aqui para, consequentemente, apurar imposto de renda e contribuição social. O objetivo seria combater a elisão fiscal, uma forma que as companhias têm de fazer o planejamento e usar métodos legais para diminuir o peso dos tributos no orçamento. A CNI questiona a Suprema Corte sobre o tema e quer saber também se é constitucional que uma medida provisória estabeleça novas regras sobre a disponibilização da renda das empresas para o pagamento do imposto. O assunto já passou no plenário e até agora 9 ministros já se manifestaram. Em agosto de 2011, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro Joaquim Barbosa. Impedido o ministro Gilmar Mendes e não participam da votação os ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux. A PGR opinou pela improcedência do pedido. A produção do Jornal da Justiça entrou em contato com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em nota, disse que não irá se manifestar sobre o assunto antes da votação no STF. E para comentar sobre esse tema, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Na pauta, nós ainda temos outros processos sobre este mesmo tema, não é verdade? Quais são eles? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A pauta hoje, basicamente, é uma pauta focada em matéria tributária. Ao todo, constam 7 processos e deste nós temos 4 exatamente tratando sobre essa tributação de lucros no exterior. Como é que é essa tributação, se a lei federal que tratou aí sobre essa situação, se ela é ou não constitucional. Então, nós temos, além desse que foi mencionado pela repórter na matéria, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos ter 2 recursos extraordinários, também tratando sobre o tema, um deles, inclusive, com repercussão geral, e ainda temos um referendo numa ação cautelar. Nessa ação cautelar, em especial, a Vale questiona uma multa que está sendo aplicada pela Secretaria da Receita Federal, que soma aí uma importância que vai para mais de 30 bilhões de reais. E esse valor de tributo devido, ele é exatamente em relação a esses tributos que foram apurados, levando-se em consideração a data dos balanços que foi feitas por empresas coligadas ou controladas sediadas no exterior. Então, o ministro Marco Aurélio acabou por suspender nessa ação cautelar a exigibilidade desse tributo, dessa cobrança, suspendeu a dívida e o plenário do Supremo Tribunal Federal irá se manifestar se essa cautelar deve ou não permanecer. E qual o entendimento que tem prevalecido na justiça brasileira com relação a isso? Paulo, existem bastantes decisões que acabam privilegiando o fisco, no sentido de que vale realmente a data do balanço patrimonial feito pela empresa no exterior, independentemente da data em que esses valores efetivamente são incorporados dentro do patrimônio da empresa brasileira. Então, nesse sentido, tanto o Tribunal Regional Federal da 2ª Região como da 4ª Região têm decidido exatamente dentro dessa linha, dentro dessa sistemática. O setor industrial, ele tem reivindicado pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Eles entendem o seguinte, que a tributação dessa forma acaba por criar uma ficção jurídica, que não seria possível, na verdade, considerar como renda a data do balanço, porque a data do balanço não constitui efetivamente a data em que esses recursos teriam efetivamente ingressado no patrimônio das empresas brasileiras. Então, existe aí esse posicionamento, essas posições que são defendidas são posições contrárias. O Supremo Tribunal Federal irá efetivamente colocar um ponto final nesse assunto. Muito bem. Volta também à pauta de julgamentos no Supremo o recurso extraordinário que trata da cobrança de ICMS sobre o fornecimento de água encanada no estado do Rio de Janeiro. Veja.
O Estado do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense. O Estado quer que o STF decida se pode ou não ser cobrado o ICMS pelo fornecimento de água encanada. O Tribunal de Justiça Estadual considerou o serviço como essencial, fato que impede a cobrança. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, 2 estados, Bahia e Mato Grosso do Sul, cobram ICMS pelo fornecimento da água. No caso do estado do Mato Grosso do Sul, é cobrado uma alíquota de 17%, que incide sobre a prestação desse serviço. E no caso da Bahia, é cobrado também uma alíquota de 17%, que incide tão somente quando o consumidor ultrapassa um consumo de 30 metros cúbicos de água. E aí há a incidência desse tributo. De qualquer maneira, no estado da Bahia, esse recurso do tributo ele é revertido para um fundo estadual, no qual esse dinheiro retorna para investimento no próprio setor. De acordo com o Estado do Rio, como o fornecimento de água pode ser suspenso por falta de pagamento, não poderia ser considerado um serviço essencial. O Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria, que já começou a ser analisada pelo plenário. No Supremo, o relator ministro Dias Toffoli se manifestou contra a cobrança por entender que se trata de um serviço essencial de competência do Estado para promover a saúde pública. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. A AESB entrou como amicus curiae na ação. É nosso máximo interesse de que fique assentado pelo Supremo Tribunal Federal que não se trata de um produto, de uma mercadoria sujeita a esse tributo. Então, nós ingressamos nesse processo porque ainda existem 2 estados que fazem essa incidência e, é claro, evidentemente, que os demais estados, se porventura a ação houvesse um entendimento contrário nesse sentido, poderiam passar a cobrar também esse tributo. Então, não é de nosso interesse, por isso ingressamos nesse processo. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro informou, por meio de nota, que a água tratada é uma mercadoria e, portanto, pode ser cobrado o ICMS de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal. E acrescentou ainda que o ICMS é um tributo de competência estadual e não há nenhum artigo que proíba a incidência do imposto sobre a água tratada na Constituição Federal. Voltamos a conversar com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. O ICMS, Gisele, é uma das principais fontes de arrecadação tributária, não é? Vai ficar difícil se tirar isso aí do Estado do Rio de Janeiro. É, realmente, Paulo. O que acontece? Eu digo que é a principal fonte de arrecadação dos estados do Distrito Federal. Na verdade, por meio dessa tributação, o fato gerador é a circulação de mercadorias e transportes e prestação de serviços em transportes interestaduais. Então, neste caso, o que, na verdade, está se pretendendo é saber se essa água encanada ela pode ou não ser tributada. Este recurso teve repercussão geral reconhecida e a decisão que os ministros adotarem, ela vai valer para todos os demais. E com relação à água engarrafada, entra também nessa cobrança de ICMS? Não, na verdade, assim, em relação à água engarrafada, não há nenhuma dúvida em relação a esse aspecto. Por quê? Porque a água engarrafada ela é considerada uma atividade de comércio. A água, quando vendida em unidades, ela pode ser considerada mercadoria e normalmente é considerada, então gera tributação do ICMS sem nenhum problema. A grande questão aqui é em relação à água encanada, aquela água que é fornecida, que passa por um tratamento químico e que chega na casa da população do Brasil, nas casas dos brasileiros de um modo geral. Então, em relação a esse serviço é que se questiona, ele pode ou não ser tributado? Pode ser considerado uma mercadoria ou é um serviço público essencial básico, e não pode ser tributado? Não é que não pode ser tributado, é isso aí.